Pessoal, o link para esse vídeo vai estar na descrição. Você também pode assistir esse vídeo em velocidade 1,5 ou 1,25, se preferir. Então, hoje nós vamos observar os vídeos em favor da esfera que estão falando sobre o efeito lupa, como que isso é um truque. Olá pessoal do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Vamos analisar aqui essa imagem aqui. Eu considero essa imagem muito parecida com aquela que eu fiz aquele vídeo com o truque da moeda. Veja, quando a imagem está aqui ao nível da mesa, ó, esse ponto aqui, não era para a imagem desaparecer, sumir, mas ele desonestamente baixa aqui a câmera ao nível da mesa, veja, ele recua. Desonestamente. Agora você observa que ele diz desonestamente, como se a pessoa é uma inversão completa de valores, né? Ele desonestamente abaixa a câmera e você pode ver que a câmera está acima da mesa. Como assim? Não entendi. Onde está a desonestidade? Está de que lado, afinal de contas? É disso que eu estou verificando. E eu estou verificando que está na parte dos defensores da esfera. A câmera e baixa ao nível da mesa. Então a base do edifício Abaixa ao nível da mesa. Veja bem, essa aqui é a parte de cima da mesa. Agora eu me pergunto, uma pessoa instruída, que tem condição de fazer um canal, de elaborar maquetes e tudo mais, não estaria atenta a esses detalhes? Não estaria observando esses detalhes, esses pormenores? Porque eu, que não sou tão inteligente, estou atento a todos os detalhes, tanto que eu estou observando isso aqui. Agora essa pessoa, para fazer um vídeo, ele não estaria observando isso? Quando ele foi fazer uma argumentação dessa, ele não teria observado se de fato a câmera foi abaixada? Sem mencionar que no vídeo original foi apresentado um efeito lente não mostrando uma lupa. Não é disso que se trata. Foi mostrado um efeito lente sendo observado na realidade e depois reproduzido, ilustrado com uma lupa. Mas ele lá não tinha lupa na realidade. E ele fez as comparações, mostrou as distâncias, com a comparação do tamanho real de se observa ela de perto e como ela realmente estava distorcida e ampliada. Mas isso não foi levado em conta hora nenhuma nesse vídeo desse rapaz aqui. Ele simplesmente focou na própria ilustração, quando na verdade ele devia falar daquilo que foi realmente filmado e mostrado e apontar onde é que está a falha em se dizer que há um efeito de uma lente por conta da atmosfera. Porque isso foi o que foi mostrado lá. desaparece. Veja que eu fiz, olha, esse tipo de... Então ele pensa que ao se fazer ou reproduzir isso de forma distorcida, que você está descredibilizando aquilo que foi mostrado lá. As pessoas incautas, que não observam os dois lados, que não vão lá para assistir o vídeo original inteiro, por inteiro, elas acabam por acreditar nessa mentira. Porque, para começar, eles não foram lá para ver o vídeo inteiro, porque senão eles teriam visto, primeiramente, que ele está falando o tempo todo aqui da simulação que o cara fez. Mas ele não está falando nada a respeito daquilo que foi observado na realidade e mostrado. Ou seja, ele pretende, por conta da falta de conhecimento, de ir lá e assistir o vídeo por completo, desmerecer o vídeo original através dos experimentos que foram mostrados. Então, é quase que um padrão. Basta se fazer algo ou criar algo que com o mesmo efeito e então dizer, tá vendo? É fraude, eu consigo fraudar, é fraude. Não, não é porque você consegue fraudar que aquilo é fraude. Então começa do princípio de que não foi fraudado a parte que ele disse de baixar a câmera e ele colocou isso como se fosse. Então nesse ponto aqui já está errado, já falhou. Depois ele não observou aquilo que foi mostrado na realidade. Não o exemplo, o experimento, mas aquilo que se mostrou na realidade, através do que foi observado lá. lupa não faz isso. Esse tipo de lupa não faz isso. Como que não faz se o outro vídeo estava fazendo? Como que não faz? Preste atenção nisso. O tempo todo vai se falar sobre a ilustração de como o efeito ocorre, quando na verdade se tem uma demonstração real, na realidade, filmada e te mostrada. E aqui ele está dizendo, não acontece, mas acontece, você viu que acontece. E se você entendeu que ele não abaixou a câmera, então você entendeu que acontece. E você viu que não abaixou a câmera. Ele pensa que se ele te mostrar uma ilustração
de um efeito lente, onde as coisas não incorrem em se ampliar e sumir abaixo da linha do horizonte, que então não é válido aquilo que foi te mostrado. Nós estamos no nível da mesa aqui, ó. Eu vou baixar um pouco a câmera. Isso que ele fez quando ele recuou a câmera, ele baixou. Veja, então acontece, esse tipo de lupa não promove isso. E nesse caso aqui, de igual modo, ele está te mostrando como ele poderia fazer um truque disso. Mas você pôde observar lá que não tinha truque. A câmera não abaixou, porque você conseguia ver a parte de cima da mesa. A menos que alguém baixe a câmera. A menos que alguém baixe a câmera, como ele disse. Mas você viu lá que a câmera não abaixou. Olha aqui, ó. Agora, eu te pergunto, uma pessoa dessa que tem condições de elaborar essa lupinha, de onde que ela veio, o cara se dá o trabalho de procurar, elaborar todas essas maquetes e coisas, ele não teria se atentado para um fator tão importante do princípio lá, que é a câmera não abaixou? Porque a primeira coisa que eu pensaria, em pensar assim, a câmera, ele abaixou a câmera, eu teria que verificar, eu observaria se no nível mudou, tá certo? Por que essa pessoa não pensou assim? Por que ele não pôde observar o óbvio, aquilo que está lá para ser visto, que a câmera não baixou, porque eu posso ver a parte de cima da mesa? Por que eu consegui ver e essa pessoa não conseguiu? Se você não é crítico, não está criticando as coisas, se você simplesmente está tomando isso do jeito que vem, você passa por cima disso e não percebe. Mas em se tratando de um assunto tão polêmico, em que ambos os lados dizem estar falando a verdade, qualquer lado deles que você vá, você deve ir de forma crítica, para analisar a questão e descobrir a verdade. Porque não existe duas verdades, e um diz que é a verdade, o outro diz que é a verdade. Então é por isso que você falha em ver, porque você não é crítico, você não está criticando o que você está vendo, você não está analisando os pormenores, você está simplesmente tragando o que te dão, você não está criticando, você não está observando, tentando encontrar as falhas nos argumentos nem nada, você simplesmente tomou um partido, faz parte de uma torcida, e é por isso que você não vê, porque você não quer ver para começar, você é só mais um entre muitos, mais do mesmo. Então as pessoas afirmam e você nem sequer questiona, você simplesmente aceita, toma como realidade. Como se o simples fato de poder reproduzir de forma errada um experimento invalidasse o primeiro vídeo, que foi mostrado para você e você já viu, mostrado na prática, uma distorção real de um efeito lente. E ele está focando aqui completamente na representação desse efeito lente. E você vê mais adiante que o argumento do cara é baseado no material da lente que o cara usou. Puxa vida. O material da lente que o cara usou. E você toma isso como sendo um argumento que derrubou o outro argumento. E você vê as mesmas pessoas se congratulando, os donos de canais, e fazendo aquele movimento. E aquele pessoal que simplesmente engole tudo, que não critica nada, que não observa nada, que eles fazem isso porque eles estão certíssimos de que estão numa bola. Então eles acham que eles não precisam questionar, eles não precisam, eles simplesmente aplaudem. E aí você vê esse movimento nesses vídeos de pessoas que simplesmente não julgam. É reproduzido aqui também com o mesmo material. Olha. Nós estamos na superfície plana, nós temos a impressão que a figura está descendo, está desaparecendo numa curvatura. Ó, tudo é reproduzível isso aqui. Tudo é reproduzível, quer dizer, ele está supondo ou fazendo você pensar que existia uma grande lente lá na hora que o cara estava filmando, a realidade das coisas. Existia realmente uma lente dessa lá, entendeu? E era por isso que você estava vendo aquilo lá. Você não estava vendo o que você estava vendo, é porque tinha uma lente lá no meio, lá, e aí essas coisas estavam lá afundadas na curvatura e ampliada. É isso, entendeu? Muito fácil. Eu vou dizer que a atmosfera tem esse comportamento, aí é complicado, né? É complicado por quê, será, né? Porque o cara filmou e mostrou, argumentou de forma coesa, te mostrando, fazendo comparações, te mostrando aquilo que você viu com seus olhos, se é que você já foi lá e viu o vídeo, que você estava vendo o prédio ampliado. Como que isso não é possível se você estava vendo o prédio ampliado? Veja aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa com essa paisagem, com o sol, o mesmo material, não é uma lente,
como aquela primeira, na lupa. Isso aqui é um tipo de material chamado de material birrefringente. Ele vai falar tanto desse material, o material, é agora, pra você ver como a coisa vai aprofundando. Primeiro, ele falava só da representação que o cara usou lá no vídeo original. Agora, ele vai aprofundar mais ainda no engano, que ele vai te falar sobre o tipo de material da lente. Quando a realidade foi te mostrada em um vídeo onde não existia lente entre a câmera e o que estava sendo observado. Aquilo era somente uma representação, só uma representação. Daqui segue a explicação dele, muito boa por sinal, sobre o material birrefringente, como que ele cria duas imagens. Agora, isso é um absurdo, porque o tempo todo, se você não vê o vídeo lá primeiro, você vai pensar, bom, tá aí, tá explicado o efeito lupa. Quando não existia uma lente entre a câmera e o que estava sendo filmado. Não existia uma lente birrefringente lá. O efeito lente existe, é real. E a explicação aqui sobre o material birrefringente, perfeito. A única questão aqui é a desconexão entre o que está sendo dito aqui com o que foi mostrado lá. E aqui ele está falando sobre uma lente de um material birrefringente, como que ela é assim e é assado, para concluir de forma distorcida e dizer para você que você não viu um efeito lente, quando você viu um efeito lente.